Muito obrigado ao colega Ayrton Rebaim. Evidentemente que com ele eu fiz uma brincadeira, porque, como ele mesmo disse, ontem ele já tinha feito aqui uma palestra com mais tempo, e então agora foi muito solícito em nome da objetividade. Antes de encaminhar para a conclusão deste painel, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os participantes e a seleta audiência, destacando o fato de que, pelas experiências aqui colocadas, e por tantas outras que certamente trariam elementos nessa mesma linha, fica evidente, por exemplo, a importância da interface do trabalho das ouvidorias com, evidentemente, a unidade de controle externo de cada casa, mas do diálogo com o controle interno, e eu fiquei contente de saber aqui que há já experiências Brasil afora, no sentido de se encaminhar a possibilidade de resolução dessas demandas através de uma articulação com os sistemas de controle interno, com as unidades de inteligência dos nossos tribunais, ouvindo aqui a Paraíba, isso também ficou muito claro, relatórios que as nossas unidades estratégicas podem produzir a partir ou de informações recebidas na própria atividade do controle externo ou pela própria ouvidoria, e com a transparência, com a lei de acesso à informação. Eu recordo que eu ainda era presidente do Tribunal de Contas e um colega da ouvidoria me trouxe a seguinte informação. Ele me disse: presidente, veja que coisa significativa. Recebemos essa demanda aqui na ouvidoria, onde o cidadão, consultando o portal do tribunal, foi localizar a situação de uma determinada construtora que havia celebrado um contrato para a execução de uma obra com o município. Como o nosso portal, e eu acredito que serão todos, a grande maioria dos portais dos tribunais de contas, ofereçam de maneira detalhada todas as informações, todas as despesas processadas, ele consultou o nome da empresa, identificou que havia sido liquidado e pago um montante, por hipótese, de R$1 milhão pela execução de uma obra pública importante. E aí ele fotografou ainda antes do aplicativo e disse: isto aqui vale R$1 milhão, eram as fundações cobertas por vegetação. Então, quer dizer, o exercício do controle social utilizando uma ferramenta do controle externo dialogando conosco. Nós falamos muito sobre controle social, não é? Dizemos que ele é importante, é relevante, mas nós precisamos oferecer os mecanismos, nós precisamos induzir, subsidiar o trabalho do controle social. Aliás, o ministro Benjamin Zimmer, do TCU, gosta de usar a palavra mais que induzir, nós precisamos seduzir. E esse é o nosso papel, e as ouvidorias são esse canal institucional de participação da sociedade. Não é possível imaginar que isso se faça de maneira dispersa, absolutamente difusa. Não podemos, não devemos estabelecer dificuldades, mas precisamos organizar esse trabalho, e as ouvidorias cumprem bem este papel. Eu havia combinado aqui com os colegas que nós teríamos uns 2 minutos para considerações finais, mas acredito que não será possível. O colega aqui da ouvidoria de Santa Catarina recebeu uma pergunta e ele tem a palavra para agora, então, responder. Alô, conselheiro, é coisa rápida. Na verdade, recebemos aqui um questionamento de um vereador. Eu só diria que, quando chegam solicitações dessa natureza e existe posicionamento formal do tribunal através de pré-julgados, a gente sempre faz esse serviço. A gente evita encaminhar até para não... Porque eu sei que, geralmente, esses questionamentos a pessoa está com pressa. Só avisar ao conselheiro, ao vereador, que a sua resposta está no pré-julgado 1510, tá? Anota, está lá acessível no site do tribunal, baixa lá o pré-julgado 1510, que está a sua resposta para a sua solicitação. Colega Abel, tá bom, meu querido? Só isso, conselheiro. Muito obrigado. Bem, quando nós falamos de controle externo, nós necessariamente falamos de orçamento público. Se falamos de orçamento público, falamos de políticas públicas. Se falamos de políticas públicas, também falamos de direitos, de garantias fundamentais. E aí, voltando, não há direito
não há política pública que se possa materializar senão pela via do orçamento, e o orçamento é o foco do nosso mistério, do nosso agir. Então, estamos falando de números. Mas atrás de cada número, atrás de cada estatística que nós mostramos aqui, fluxos, denúncias, demandas, queixas, há vidas. E é de vidas que nós tratamos, na verdade, no controle externo. Em 2013, naquele movimento de rua que tomou conta de praticamente todo o país, havia uma série de cartazes dizendo abaixo a PEC 37. Lembram da PEC 37? Era aquela proposta de emenda à Constituição que tratava da atuação do Ministério Público na investigação criminal, ou da impossibilidade de. E não há dúvida nenhuma, e não sou só eu que digo isso, que aquela PEC só não foi aprovada por causa do movimento da rua que disse não à PEC 37. Felizmente, disse não à PEC 37. Pois o nosso desafio é exatamente nos vermos identificados por essa sociedade que dialoga conosco através dos serviços de informações ao cidadão, através de outras demandas, mas, sobretudo, através das ouvidorias, que a sociedade identifique os tribunais de contas, como o conselheiro Salomão Ribas Júnior, que agora vai nos fazer a conferência de encerramento, como casas da cidadania, que aqui possam trazer os seus reclames, cobrar também providências, evidentemente, e encontrar as respostas que, através da ordem jurídica, nós podemos oferecer. É com esta singela mensagem, pedindo escusas pela impossibilidade de aprofundarmos aqui a discussão, mas cumprindo com as determinações que me foram passadas pela organização do evento, eu encerro, agradeço pela oportunidade de ter conduzido esta mesa de trabalhos. Cumprimento os tribunais de contas que aqui apresentaram as suas experiências para o seu trabalho. Cumprimento todos os tribunais de contas brasileiros que eu posso lhes afirmar. Vêm trabalhando muito e fortemente no sentido de fortalecer a sua atuação. Como eu disse anteriormente, assim fazemos para que o regime republicano se concretize, se torne realidade o dispositivo constitucional que diz que o objetivo fundamental da República, dentre outros, mas o que sintetiza tudo, é concretizar o bem de todos. Obrigado.